Se você busca inspiração e lições profundas para a vida, prepare-se para mergulhar em uma jornada histórica que não apenas desvenda mistérios antigos, mas também se conecta intimamente ao nosso próprio propósito e existência. Antes de seguirmos adiante, se você se identifica com histórias de transformação e revelações espirituais, não esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda imensamente. E claro, cada detalhe aqui é crucial. Cada momento desta história tem o poder de reverberar em sua vida e transformar a maneira como vê o mundo e a si mesmo. A importância disso? Estamos falando do potencial de alinhar sua jornada pessoal com lições divinas milenares, um conhecimento que tem direcionado civilizações e movido corações. Encorajo cada um de vocês a entrar neste relato como quem adentra um terreno sagrado, onde cada passo pode ser um despertar e cada palavra um sinal. Estamos prestes a explorar a escada de Jacó, um símbolo poderoso e enigmático, repleto de camadas de interpretação e significado, tão relevante hoje quanto foi há milênios. Ao acompanharmos cada detalhe desta narrativa, vamos entender como a busca pessoal de Jacó por redenção, proteção e propósito pode espelhar nossas próprias lutas e aspirações. Portanto, enquanto prossegue assistindo ou lendo, faça-o com atenção plena, deixe que a história invada seu ser. Plante sementes e floresça em insights que possam lapidar sua vida daqui para frente. Esta é uma história que não é apenas para ser contada, mas vivida e experienciada em cada batida do seu coração. Prepare-se, então, para uma viagem que promete não só conhecimento e entendimento, mas uma verdadeira transformação. E lembre-se, a sua interação, seu like e seu envolvimento são o suporte que permite que mais viagens como essa se desdobrem. Vamos começar? Jesus explicou a verdade sobre a escada de Jacó. A história da escada de Jacó tem fascinado as pessoas por muitos anos. A expressão escada de Jacó se desenvolveu em uma frase comum e tem sido usada como título de um filme, um livro, uma flor e até como nome de um dispositivo eletrônico. Mas de onde veio essa frase inicialmente? Em Gênesis 2, a frase escada de Jacó é mencionada. Jacó, futuro pai da nação de Israel, estava fugindo de seu irmão gêmeo Esaú. Em Gênesis 25, aprendemos que Jacó enganou seu irmão Esaú, fazendo perder seu direito de primogenitura como o primeiro filho de Isaque. E tudo o que foi necessário para que um faminto Esaú desistisse de sua herança para seu irmão mais novo foi uma oferta de sopa. Em Gênesis 27, Jacó aumentou seu plano mais uma vez, se passando por Esaú para enganar seu pai idoso e quase cego, a fim de receber a bênção que ele destinava a Esaú. Juntas, estas decepções transferiram para Jacó tanto as bênçãos físicas quanto espirituais da linhagem familiar. O roubo de Jacó da bênção e do direito de primogenitura de Esaú causou tensão entre ele e seu irmão mais velho. Por causa disso, a palavra de Deus diz em Gênesis 27:41, e Esaú então odiou Jacó por causa da bênção com a qual seu pai o havia abençoado, e Esaú disse em seu coração, em dias de luto por meu pai estão próximos, depois disso, matarei meu irmão Jacó. Esaú estava falando sério. Sabendo disso, a mãe de Jacó, Rebeca, enviou-o para o seu irmão Labão em busca de refúgio. Jacó esperava encontrar uma esposa e estabelecer uma nova vida lá, a salvo da fúria de seu irmão, com a permissão de seu pai, como está em Gênesis 28:5. Então, Isaque mandou Jacó embora, e ele foi para Padã-Arã, ter com Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Jacó decidiu acampar sob as estrelas, sozinho e em fuga, tendo apenas uma pedra como travesseiro. Naquela época, o coração de Jacó provavelmente estava cheio de arrependimento pelo passado, solidão no presente e incerteza sobre o futuro. Mas então, a história toma um rumo memorável. Em Gênesis 28:11-22, ele chegou a um lugar e decidiu passar a noite ali porque o sol já se punha. Pegando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo de sua cabeça e deitou-se ali para dormir. Ele sonhou que havia uma escada apoiada na terra cujo topo tocava o céu, e viu anjos de Deus subindo e descendo por ela. E eis que o Senhor estava em pé ao lado dele e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu avô, e o Deus de Isaque. Eu lhe darei à sua descendência a terra em que você está deitado. Sua descendência será como o pó da terra, e você se espalhará para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência.
Saiba que estou com você e o protegerei por onde quer que você vá, e o trarei de volta para esta terra. Não o deixarei até que eu faça o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ficou com medo, acrescentando: que temível é este lugar! Não é nada menos que a casa de Deus, este é o portão dos céus. Jacó levantou-se cedo pela manhã, pegou a pedra que havia colocado debaixo de sua cabeça e erigiu como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Ele chamou aquele lugar de Betel, embora a cidade antes fosse chamada de Luz. Então Jacó fez um voto, prometendo: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta jornada em que estou e me der comida para comer e roupas para vestir, e se eu voltar em segurança para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Esta foi a primeira experiência sobrenatural de Jacó com Deus e tem paralelo com a experiência de Abraão em Gênesis 15. Vale ressaltar também que Jacó estava quase na mesma idade que Abraão estava quando Deus lhe disse para deixar sua terra natal e viajar para uma nova terra. Uma escada erigida sobre a terra, isso é mais precisamente expresso como uma rampa ou escadaria, semelhante a um monte construído contra uma cidade murada. Jacó não recebeu simplesmente uma visão de Deus, ele também recebeu uma mensagem de Deus. A palavra para Jacó confirmou a promessa feita a Abraão e Isaque, que sua descendência seria como o pó da terra. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Esta foi a primeira vez que Jacó ouviu a promessa de Deus, não era nova informação, mas tornou-se real para ele quando percebeu que era a promessa de Deus. Quando Jacó acordou de seu sono, ele sabia exatamente o que havia acontecido. Ele concluiu: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O lugar não tinha mudado, ainda era deserto e apenas uma pedra servia de travesseiro, mas Deus apareceu naquele lugar. Ele apareceu para Jacó em sua quebra e cansaço, porque ele precisava que Jacó chegasse ao fim de si mesmo antes de confiar em Deus. Sabemos que Jacó teve um novo encontro com Deus porque ele ficou com medo, não de Esaú, mas do único e verdadeiro Deus. Um medo maior expulsou um medo menor, porque o poder de Deus triunfou sobre o poder de Esaú. Jacó adormeceu em um certo lugar, mas depois de ver Deus, acordou e deu ao local um nome sagrado: Betel. O que antes era um lugar escuro foi transformado em um espaço sagrado. Nada tinha mudado na situação de Jacó. Tudo o que tinha mudado era a nova visão de Deus de Jacó, e isso mudou tudo. A cidade pagã de Luz foi transformada em Betel, que significa a casa de Deus. Jacó derramou óleo no topo da pedra áspera, transformando-a na pedra angular de um altar centrado em Deus. Ele santificou esse lugar escuro, reconhecendo visivelmente o sobrenatural trabalhando ali no mundo natural cruel. Embora Jacó tivesse realizado o roubo final ao reivindicar a herança da linhagem familiar para si mesmo, Deus queria que ele entendesse que, embora fosse o herdeiro escolhido de Deus para cumprir as promessas de Deus a Abraão de multiplicar seus descendentes em uma grande nação que Deus chamaria de sua, Deus estava no controle, não Jacó. O plano seria realizado à maneira de Deus, não a de Jacó. Levaria algum tempo até que Jacó compreendesse totalmente essa verdade. Esta é a visão que Jacó teve no sonho, mas o que isso significa? Em seu encontro com Natanael, o Senhor Jesus faz uma referência aparente a este incidente. Natanael havia encontrado Filipe depois que ele ganhou uma nova alegria. Filipe estava ansioso para compartilhá-la com alguém, então decidiu falar com Natanael. Ele manteve sua mensagem simples e curta. Disse a Natanael que havia encontrado o Messias, que havia sido profetizado por Moisés e pelos profetas, Jesus de Nazaré. Natanael teve problemas. Nazaré era uma cidade desprezada da Galileia, e a ideia de ver o Messias vivendo em um bairro tão pobre parecia impossível para ele. Sua mente estava ocupada com essa questão, então ele decidiu expressá-la. Nenhum argumento foi levantado por Filipe, ele sentiu que a melhor maneira de enfrentar objeções era introduzir os homens diretamente ao Senhor Jesus. João 1h47. Jesus viu Natanael vindo em sua direção e disse dele: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Este verso mostra que Jesus sabia todas as coisas.
Apesar de nunca ter conhecido Natanael antes, ele sabia quem ele era. Natanael ficou surpreso que um total estranho falasse com ele como se o conhecesse. Mas Jesus o viu, mesmo estando tão escondido. João 1:49-51. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A ponte entre o céu e a terra. Sempre que Jesus apresentava um ditado com as palavras em verdade, ele estava sempre prestes a dizer algo muito importante. Aqui ele deu a Natanael uma imagem do futuro, quando voltaria a reinar sobre toda a terra. O mundo então saberia que o filho do carpinteiro que viveu em Nazaré desprezado era realmente o Filho de Deus e o Rei de Israel. O céu se abrirá naquele dia. O favor de Deus repousará sobre o rei enquanto ele reina com Jerusalém como sua capital. Natanael provavelmente estava meditando sobre a história da escada de Jacó, com seus anjos subindo e descendo. Essa escada é uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo, a única via de acesso ao céu. Os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Jesus falou para Natanael que ele havia visto apenas pequenas demonstrações de seu messianismo. No futuro reinado de Cristo, ele veria o Senhor Jesus plenamente revelado como o Filho ungido de Deus. A escada ilustra a relação entre Deus e o homem. Mostra que o Deus que criou o universo deseja um relacionamento próximo com sua criação, particularmente com a humanidade, e que ele é quem inicia essa conexão, discussão e amizade. Assim como a escada de Jacó ilustrava a conexão entre Deus e o homem, Jesus Cristo é a conexão espiritual, o mediador e a escada que preenche a lacuna criada pelo pecado entre Deus e os homens. E por essa causa, ele é o mediador da nova aliança, para que, pela morte, para a redenção das transgressões que estavam debaixo da primeira aliança, aqueles que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9:15. Jesus Cristo iniciaria uma nova aliança espiritual que estaria disponível para todos. Ele trocaria nossos pecados por sua justiça, permitindo-nos conhecer Deus e desfrutar do relacionamento íntimo que ele pretendia desde o início. Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Até mesmo o soldado romano na cruz declarou isso. Como cristãos, vemos esse sonho de Jacó como altamente simbólico, representando o mediador Jesus Cristo que veio à terra e se tornou aquela escada ou escadaria para nós, a fim de reconectar o relacionamento com Deus que foi rompido por causa do pecado. Romanos 5:1-2. Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. De acordo com a palavra de Deus, Jesus foi a nossa ideal escada de Jacó, que veio à terra, da linhagem de Jacó, através das provisões de Deus, nos redimiu para que pudéssemos viver no céu por toda a eternidade. A reação de Jacó a esta visão sugere que ele pode ter se tornado um verdadeiro crente nesta ocasião. O sonho de Jacó enfatiza a graça iniciadora de Deus, não porque ele era justo, mas por causa do chamado de Deus e da fidelidade a Abraão. Jacó foi a terceira geração a receber as promessas da aliança abraâmica. Porque Jacó provavelmente nunca tinha ouvido a voz de Deus antes, o Senhor se identificou através de Abraão e Isaque. A escada, na verdade, mais parecida com uma escada rolante. O hebraico implica que a escada estava se movendo, com uma escada ascendente e uma escada descendente, com anjos subindo e descendo. Jacó sabia que o céu, onde Deus residia, estava no topo das escadas. Quando acordou, prometeu a Deus 1/10 de tudo que cria. Quando olhamos para os personagens em Gênesis, podemos ver paralelos com Jesus. Vamos voltar ao tempo em que Abraão foi chamado para oferecer Isaque como sacrifício. Ele foi direcionado a um monte específico conhecido como Moria. Anos depois, esse mesmo monte se tornou conhecido como Gólgota, o lugar onde Deus sacrificou seu único filho. Adão e Eva. Em meio ao castigo de Adão e Eva, Deus fez uma promessa em Gênesis 3. Ele disse à serpente que a semente da mulher,
ou descendência, esmagaria a cabeça da serpente, mesmo enquanto a serpente mordia o calcanhar da descendência. Um calcanhar machucado não é fatal, mas uma cabeça machucada é. E esta é a primeira promessa de que Deus um dia daria a Satanás um golpe fatal. Agora sabemos quem amarrou o homem forte e saqueou seus bens. A vitória final virá através de Cristo, a semente da mulher. Na Bíblia, Deus frequentemente se comunicava com as pessoas por meio de sonhos, fornecendo-lhes informações cruciais e direcionando-as nas ações que Ele as projetou para tomar. Ele nos fala hoje através de sua palavra escrita, a Bíblia, que contém muitas histórias como a de Jacó e princípios específicos e claros pelos quais Ele quer que vivamos. Deus também fala conosco por meio do Espírito Santo quando oramos, ouvimos sermões e salmos, interagimos com outros crentes e passamos tempo a sós com Ele. A chave é fazer a palavra, em vez de apenas lê-la ou ouvi-la. A história de Jacó demonstra que, mesmo quando nos decepcionamos com ele ou falhamos em dar-lhe nossa total lealdade, Deus não nos abandona. Ele esperará que nos rendamos completamente a Ele.